Estamos voltando ao ar com nossa programação e junto comigo hoje Daniele de Paula, presidente da CDL de Palmeira das Missões. Tudo bem, Daniele? Boa noite, Pedro. Tudo bem? Sempre uma honra, um prazer estar aqui contigo, né, para iniciarmos aí mais um programa. Então vamos chamar a nossa convidada, a doutora Gabi Streit. O convite. Só aceitar. Mas que honra estar Olá, contigo! Tudo bem, doutora Gabi? tudo bem contigo? Tudo ótimo. A doutora Gabi Streit, ela falou assim, adoraria participar do programa do jornalista Pedro Ernesto. Mas se é um pedido, é uma ordem. Vamos fazer essa grande entrevista. E hoje eu descobri, gente, que a doutora Gabi é da cidade que eu nasci. Rio Grandina, Papareia, que nem eu, doutora. Papareia com muito orgulho, na verdade, né? Porque quem é de Rio Grande tem muito orgulho e tem uma rixa muito grande com Pelotense, né? Então a gente cresce com essa ideia, né, de que a gente tem que se defender um pouco, porque Rio Grande é tão distante de tudo e tão isolado de tudo, então a gente acaba se protegendo e se gostando uns dos outros, né? Com certeza. E junto comigo, doutora, está aqui a presidente da CDL de Palmeira das Missões, Dani de Paula. Tudo bem, Dani? Tudo bem, doutora. É um prazer. Prazer é meu, querida. Uma honra estar aqui com vocês. Doutora, eu quero que as pessoas conheçam o teu trabalho, a gente tem muito assunto para falar, mas eu quero que as pessoas conheçam quem é a Gabi Streit. Fala um pouco sobre você, sobre o que você trabalha, suas especialidades, se apresente à nossa audiência. Bom, então, vamos lá. Bom, então eu sou a Gabriela, na verdade, né? A Gabi Streit virou meio que um personagem, né? Eu sou a Gabriela Streit, sou rio-grandina, como tu bem mesmo disseste, né? Enfim, fiz uma formação em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, né? Não consegui passar no vestibular da FURG, mas Deus me abençoou com um grande êxito na Universidade Federal de Pelotas. Então, fiz Leiga, né? Para quem conhece Pelotas, né? Sabe que a gente tem duas universidades, a Católica e a Leiga. E no ano de 2002, então, eu passei no vestibular e me mudei para Pelotas e fiz a faculdade lá na Universidade Federal de Pelotas. Sou de Rio Grande, mas fui filha do CTI. Não sei se tu te lembra do CTI, do Colégio Técnico Industrial. Com certeza. Estudante do Juvenal Miller, com certeza tu Ah, conhece. pois então, não, eu estudei no São Francisco, né? E depois estudei no Também, quem não CTI. se lembra do irmão Ah, pois Jorge? então. E continua vivo, né? E continua vivo. Ele Não, já ainda. faleceu. Não, faleceu? Sim, o irmão Jorge faleceu em 2018. Esses dias eu estava conversando com o Lempec, lembra do Lempec, o Renato Lempec? E Me ele falou que em lembro. 2018, 2019 ele faleceu. Não, eu acho que Tô te não. dizendo, Eu achei que era só o irmão Tolote que tinha falecido. O irmão o Jorge, irmão achei que. Tolotti também faleceu. Tudo Não, do meu tempo. Tudo do meu tempo. só fofoca do Rio Grande. Bom, mas eu achei que ele estava vivo em Porto Alegre ainda, então estou bem desatualizado. Bom, vamos lá. E então fui para Pelotas, fiz a faculdade na Federal de Pelotas. Depois disso, eu passei um tempo em São Paulo, fazendo especialização. Depois voltei, fiz residência em medicina de emergência no Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. Trabalhei durante mais de 10 anos, quase, enfim, toda a minha carreira, porque depois, quando eu estava pensando em parar, que foi quando meu consultório estava dando um gás, começou a pandemia. E enfim, eu continuei trabalhando nos últimos 15 anos em emergência e terapia intensiva, mas há mais ou menos 6 anos eu me descobri como uma médica não convencional, então como uma médica não tradicional. Eu cansei de ver paciente, na verdade, Pedro, ah, voltando na porta da minha emergência, depois de ter feito tudo que os médicos diziam para fazer. Então, eu cansei de ver isso, de gente que infartando de novo, com AVC de novo, com infecção de novo.
Enfim, eu cansei de ver gente que dizia, doutor, eu juro por Deus que eu faço tudo que eu posso, tudo que o médico diz, tomo todos os remédios direito, faço tudo que eu posso, e mesmo assim eu continuo doente e estou aqui de novo. E o meu olhar começou a mudar, porque eu falei, olha, alguma coisa está errada. Se a gente faz tudo, se a gente fala tudo, se a gente prescreve tudo, se o paciente está fazendo e o paciente cada vez fica mais doente, continua mais doente, cada vez vem mais aqui na porta da minha emergência, alguma coisa está errada nessa medicina que eu estou fazendo. Porque, teoricamente, ele deveria não voltar mais, se realmente ele está mantendo um acompanhamento e mantendo uma rotina que foi diferente do que ele vinha fazendo antes. E aí eu comecei a olhar diferente, na verdade, Pedro, para tudo isso que a medicina traz, que é essa medicina muito convencional do sintoma e do remédio. Então, hoje tu vai no médico, e eu vou falar que nos Estados Unidos também, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, já faz mais quase 2 anos, e aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tu vai no médico, tu tá com uma dor de cabeça, e o médico olha pra ti e diz assim, Pedro, tu tá com o quê? E tu diz assim, eu tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca. Ah, então tá bom. Então tu toma esse remedinho aqui, ó. Se não melhorar, tu volta. Mas, doutora, não é paracetamol, né? Pode ser também, né, Pedro? Porque agora tem vários tipos de paracetamol, né? Agora tem paracetamol com cafeína, tem paracetamol com anti-inflamatório, tem paracetamol com um monte de coisa. Por quê? Porque a indústria, ela tem que renovar, ela não pode te dar só paracetamol, ela tem que te dar paracetamol com alguma outra coisa para tentar, na verdade, mascarar alguma coisa que está acontecendo. E aí eu comecei a abrir a minha cabeça para esse tipo de situação. Eu comecei a pensar diferente, eu comecei a pensar nos pacientes, o que estava acontecendo, o que eu não estava vendo, onde é que eu não estava enxergando, onde é que estava o meu erro. E eu comecei a estudar enlouquecidamente a alimentação, que eu acredito que seja a base, que seja o ápice, que seja o caminho, que seja o meio, que seja o fim de tudo que a gente tem hoje como doença. E como a gente caracteriza como doença. As pessoas colocam para dentro do corpo todos os dias comida e água. E elas não pensam sobre isso. Elas simplesmente fazem. E elas não conseguem entender que essa comunicação que a gente tem do nosso trato gastrointestinal, do nosso intestino, da nossa boca, do nosso esôfago, do nosso estômago, ela tem uma profunda ligação com todos os nossos órgãos, porque ali é o nosso contato com o meio externo. Então as pessoas não conseguem perceber isso. Elas acham que quando elas bebem uma água, que isso não é inerte, que isso não acontece nada no nosso corpo. E essa água ou qualquer tipo de alimento, até mesmo o ar que a gente respira, tudo influencia na nossa saúde. E foi ali que eu comecei a pensar diferente, que eu comecei a agir diferente, que eu comecei a tratar diferente. Só que se a gente não pensa, a gente não consegue ser curioso, a gente não começa a ser curioso, Pedro. Então, assim, eu vejo muito isso. Os médicos hoje, eles ainda têm muita dificuldade em pensar diferente, em pensar fora da caixa. A gente aprende a doença e o remédio. A gente não aprende o porquê que aquele paciente está com dor de cabeça, por que aquele paciente está com acne, por que aquele paciente está com dor nas juntas, por que aquele paciente tem gastrite, por que aquele paciente sente tanta dor na lombar, por que aquele paciente está perdendo a memória, por que aquele paciente tem Alzheimer, por que aquele paciente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Tu acredita na medicina integrativa, doutora? Pois então. E Então, foi para esse caminho que eu fui, Pedro. Foi para esse tá. caminho da medicina integrativa, que é uma medicina holística, que é uma medicina que realmente mostra que não existe uma causa para uma doença, existem várias causas para várias questões e que a gente precisa abordar tudo isso com o paciente, porque o paciente ele tem uma carga, ele tem uma história, ele tem uma experiência, ele tem uma genética, ele tem uma influência ambiental muito grande. E as pessoas não entendem isso, elas não entendem que desde o momento lá da concepção, quando a mãe e o pai tentaram se juntar lá para formar a gente, tudo isso influencia na nossa saúde. E antes disso também, porque as mães hoje, as mães antes de engravidarem, elas estão expostas a um meio extremamente tóxico.
A alimentação veio cheia de conservantes, de corantes, de emulsificantes. A alimentação vem cheia de óleo vegetal, a alimentação vem cheia de glúten, vem cheia de gordura, vem cheia de açúcar. A alimentação vem cheia de agrotóxico. A alimentação vem cheia de plástico. A alimentação vem cheia de toxinas. Quantas mulheres eu vejo que falam para mim, doutora, depois do meu segundo filho, meu cabelo todo caiu. Por quê? Porque a gente não tem reserva. A gente, tudo que vem. Tu tens filho, meu amor? Tenho dois. Tem 2 filhos. 2? Eu tenho 4. Tá, mas é que tu não conta porque tu não conta porque o que veio de ti foi só um X ou um Y. Quantos guri tu tem? Essa entrevista vai ser boa. 2 papareias junto, Daniele. Olha. Quantos guri tu tem, Pedro? 3 guris e uma guria. Então, os guris só tem teu Y e a guria só tem teu X. Não tem mais nada teu. Da Dani, se tu for parar pra pensar, da Dani, a Dani tem 2 filhos. Tu tem guri ou guria, Dani? Eu tenho uma moça de 16 e um menino de 4. Então vamos lá. Ela deu um tempo bom, não sei se o cabelo dela caiu, mas ela deu um tempo bem bom. Mas assim, ó, vamos pensar. Esse menino de 4, o coração que bate no peito do filho da Dani veio dela. O ossinho dele que tá lá correndo, jogando futebol, porque ele deve jogar futebol, veio dela. O músculo que ele tem no fêmur veio dela. O cérebro que pensa, que fala, que é super esperto, que é ativo, veio dela. Da reserva dela, do músculo dela, da proteína dela, da gordura dela, do sódio, do magnésio, do iodo, do cromo, do cálcio dela. E se a gente tem um mundo tão tóxico, se a gente tem um mundo tão contaminado, tão poluído, isso prejudica a absorção do que a Dani come todos os dias e prejudica a reserva que ela tem para dar para esse bebezinho quando esse bebezinho está se formando. Porque esse bebezinho precisa muito de vitamina, de mineral, de proteína, de gordura. Ele precisa de tudo para ele se formar. O cérebro que está lá, maravilhoso dessa criança que ela tem, é todo dela. Eu não estou dizendo que não é importante, Pedro, mas eu estou dizendo que a constituição que às vezes a gente não para pensar que o coração do filho que a gente tem, e eu tenho 2 filhos, eu posso falar também, e quem não tem filho não é que não possa falar, mas não tem essa experiência, porque eu digo que ter filhos é uma experiência, a vida da gente muda 180 graus, a nossa vida muda completamente, o sentido da nossa vida muda quando a gente tem uma criança. E isso é muito interessante porque a gente não para pensar que aquela criaturinha que tá ali, que tem 16, mas que um dia teve 4, é todo nosso. Veio da gente. O cabelo que ele tem veio da gente. A unha que ele tem veio da gente. Tudo veio da gente. E se a gente não tá preparado porque a gente tá nesse mundo tóxico, o que acontece? Um monte de criança com TDAH, um monte de criança com autismo. Na época que a gente estava lá em Rio Grande, vamos falar, Pedro. Quantas crianças autistas tinha na tua sala? Várias. Várias? Não, a gente sabe que não. Não tinha. Não A gente tinha sabe que não. autista. Até os anos 80, os anos 90, não tinha esses casos. Vamos ser sinceros, né, doutora? Eu estou brincando contigo, mas não tinha esses casos. E hoje o que a gente mais vê é crianças autistas, crianças com TDAH, mas isso também é por causa da alimentação? Eu vou te dizer que é talvez muito por causa da alimentação. Não só em função disso, porque é o que eu estou dizendo. Uma mãe que não tem reserva, que cérebro que vai ter esse neném? De onde é que vai sair as coisas para formar esse cérebro dessa criança? Hoje, aqui nos Estados Unidos, eu faço pós-doutorado em autismo, em neurociência. A gente estuda muito a questão cerebral, a questão não só do autismo, óbvio, porque aqui é um centro muito grande de formação em neurociências, mas o pessoal estuda
Alzheimer, demência, vários tipos de demência, algumas transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, algumas doenças psiquiátricas, como transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, o pessoal estuda muito essas questões. E se a gente for pegar os papers, se a gente for pegar os artigos relacionando ao autismo, primeiro, a gente não tinha essa incidência que a gente tem hoje. Mas também lá quando a minha mãe, quando a tua mãe, Pedro, quando a mãe da Dani, quando a gente nasceu, não tinha essa oferta tão grande de alimento processado, não tinha essa oferta tão grande de toxinas na alimentação, não tinha essa quantidade de poluição eletromagnética que a gente vive hoje. É um celular, é um iPad, é um relógio, é um iPod, um iPad, iPod, lá sei eu. Todas essas coisas que as pessoas têm, não tinha isso. E assim, ó, eu consigo ver a diferença de uma gestação minha para outra. Dani, Eu tenho uma perfeito. moça, então, com 16 anos, né? Claro, tive ela com 18, novinha. E a gestação do Emanuel. Daí eu não tive perca de cabelo depois que eu ganhei. No Manu, eu tive perca de cabelo, a unha ficou fraca. Eu tive uma série de mudanças que eu vi totalmente a diferença que na minha primeira filha eu não tive, né? E aí, assim como a gente é leiga, não é, né? A gente não para analisar que realmente tá ligado à alimentação, enfim. Olha que Se tu olhar as Olha que bonito. mulheres, Eu nem conheço ela, tu viu, Pedro? A gente não combinou nada. Pode falar que a gente não combinou absolutamente nada. é, Mas esse relato que a Dani está trazendo, eu vou te chamar de Dani, pode tá? Desculpa. ficar à vontade. Mas Imagina. assim, ó, esse relato que ela está trazendo, Pedro, eu acho que isso é interessante para que as pessoas vejam, enfim, que isso é o que acontece sempre. Isso não é o caso dela, não é porque ela. É porque acontece, porque as pessoas não estão preparadas para esse mundo que a gente vive. As pessoas não estão pensando sobre o mundo artificial que a gente está vivendo. A gente vive numa caixa de concreto. A gente não tem contato, tem pessoas que não saem de casa durante o dia, que trabalham online. As pessoas não saem da frente do computador, elas não pegam sol, elas não tocam na terra, elas não veem um verde. Essas pessoas não têm contato com o meio externo. Então, Muitas assim, vezes não tem contato, né, nem com pessoas, porque ficam ali, é só tela, tela, tela. Às vezes nem as próprias pessoas de dentro da casa não convivem. Estão convivendo com pessoas externas de outras cidades, de outros países, e estão esquecendo de conviver até mesmo com a sua família, né? exatamente. Então é Então, um olha, contexto que envolve desde a alimentação, a vivência, tudo. olha que interessante o que ela está dizendo. E é exatamente isso. As pessoas estão se afastando cada vez mais do contato físico. E uma das formas de liberação de endorfina, por exemplo, que todo mundo busca é endorfina, todo mundo É. busca A a gente já malha satisfação. para isso também. As pessoas buscam essa questão da satisfação, da felicidade rápida, de tudo rápido, de tudo pronto. Uma das formas de liberação de endorfina, que todo mundo conhece, é a prática de exercício físico. Isso todo mundo já sabe, é dito. Só que ninguém vai se estressar, tu não vai estar lá estressado numa reunião e tu vai dizer assim: ah, não, vou parar agora um pouquinho que eu vou fazer 10 polichinelo. Ninguém faz isso. Mas uma das outras formas de liberação, existem várias formas de liberação de endorfina, e uma das outras formas é o contato físico. Quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente pega o telefone e a gente liga para alguém. Muito melhor seria se a gente dissesse: mãe, vem aqui, quero falar contigo, vem me dar um abraço. Quantas vezes a gente não quer um abraço? E esse abraço, ele não é um abraço porque eu quero ser consolada, ele é um abraço de endorfina, é um abraço terapêutico. Porque quando o filho cai, se pisa é ótimo, cai, se machuca, acontece alguma. O que a gente faz? A gente vai lá e acolhe. Acolhe. Não é de dizer que a gente é mãe ou que a gente é pai, é porque isso é terapêutico. O acolhimento, o toque na pele é terapêutico. Então, além disso, a gente pode fazer uma atividade que nos dê prazer. Tem gente que gosta de fazer costura, tem gente que gosta de fazer dançar, tem gente que gosta de fazer cerâmica, tem gente que gosta de fazer pintura, tem gente que gosta de
todas essas atividades são de liberação de endorfina, todos os hobbies são liberação de endorfina, só que as pessoas esqueceram que tem aula de cerâmica. As pessoas esqueceram que tem aula de tricô, de crochê, de pintura. As pessoas esqueceram que existem atividades manuais, que existem atividades em grupo, que existem outras coisas para serem feitas. As pessoas não querem ir para academia e ficar 1 hora na esteira, mas elas ficam 2 horas olhando o TikTok. E não vê passar. Então, os valores foram invertidos, as vontades foram deixadas de lado pelos esses valores Mas invertidos. As se a pessoas. gente analisar, doutora, não foi só então a alimentação, mas também a questão das redes sociais, da internet, do avanço, a IA, inteligência artificial. Na verdade, Pedro, eu vou te dizer que assim, ó, a alimentação é a base. Por quê? Porque se tu come mal, tu não digere bem, tu não absorve bem e o teu cérebro não funciona bem. Se o teu cérebro não funciona bem, o que que tu quer? Rápido, tudo rápido, coisas rápidas, coisas fáceis, coisas práticas. Eu não consigo fazer uma tarefa longa. E o que que é fácil, o que que é rápido, o que que é prático? A internet. Eu consigo ver um vídeo durante 30 segundos, mas eu não consigo ver um filme que dura 2 horas. É muito chato. Essas coisas as pessoas não conseguem parar para pensar. Elas precisam do rápido, elas precisam do prático, elas precisam do fugaz. Porque o cérebro não consegue mais acompanhar. Ele tá tão inflamado, ele tá tão destruído, ele tá tão doente, que ele não consegue mais fazer o que deve ser feito. Então, a alimentação talvez seja a base, mas assim, eu digo, não é só alimentação. Quando tu não te alimenta bem, o que que acontece? Tu não dorme bem. Quando tu não te alimenta bem, tu não consegue praticar atividade física porque tu te sente cansado. Quando tu não consegue te alimentar bem, tu não consegue manejar o teu estresse porque o teu cérebro tá enlouquecido. Quando tu não consegue comer bem, tu não consegue meditar, tu não consegue ter contato contigo mesmo. Tu não consegue saber onde tu quer ir e aonde tu vai chegar. Quando tu não te alimenta bem, tu não consegue perceber as coisas que tu tá colocando de tóxica para dentro do teu corpo. Quando tu não te alimenta bem, tu fica irritado e muitas vezes o contato que tu tem, que foi o que a Dani falou, com o teu companheiro, com os teus filhos, com a tua família, fica prejudicado, porque tudo te irrita, tudo te deixa chateado, tu é uma pessoa reclamona, tá sempre cansado. Aquela pessoa que já acorda dizendo que vida de merda, que coisa, ai, por que que eu acordei? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tenho que fazer? Que droga ir trabalhar? Que droga essas crianças gritando? Que droga essa comida? Que droga... Tem gente que vive assim. Quem é que quer ficar casado com uma pessoa reclamona? Eu não quero. Eu também. Espero não estar sendo eu a pessoa reclamando. Mas a gente às vezes nem percebe. Dani, às vezes a gente nem percebe. Quantas mulheres durante o ciclo menstrual, por essa variação louca, porque não, os hormônios estão completamente desregulados, porque a alimentação regula o hormônio. Quantas mulheres são insuportáveis durante o ciclo menstrual? Mas às vezes a gente mesmo olha e diz: Meu Deus, nem eu me suporto hoje. Isso é a alimentação. E o que que seria assim, essa alimentação? Nós reduzirmos embutidos, coisas muito artificiais. O principal mal de hoje, de tudo isso, não é o açúcar também. Pois então, Enfim, nós temos que voltar àquela alimentação dos nossos avós, a hortinha em casa, o arroz, o feijão, né? Porque hoje é tudo, a gente é do rápido, né? É do micro-ondas, é do do nananã, pacote, do pacote, né? do Tu sabe que congelado. vocês já devem ter escutado aquela frase, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Seria isso? Inclusive, doutora, diz que nos Estados Unidos, o americano, ele tem o costume muito de consumir latado. Não sei se isso é verídico. Tem sim. Tudo é enlatado. A Campbell's, vocês já devem ter visto, né? Aquela latinha bem comum, assim, que até ah,
tem umas artes que foi feita em função disso, porque é uma coisa muito comum do americano. A gente aqui tem 3 corredores. Hoje eu fui no mercado de manhã e eu. Pois é, agora tu falou, eu realmente fiquei pensando nisso de manhã. A gente tem 3 corredores inteiros de enlatado. 3 gigantes, só de enlatado. Tudo que tu possa imaginar de enlatado. As pessoas não pensam que aquela lata é de alumínio. As pessoas não pensam que a tua comida está em contato com alumínio. O teu corpo não foi feito para comer alumínio. Quando tu pega uma cápsula de um café e bota numa máquina, aquela cápsula dentro, ela é de alumínio. E aí tu tá colocando alumínio para dentro do teu café, para dentro do teu corpo. Porque a criatura acha que aquilo ali é gourmet. Porque é um horror pegar um filtro de papel ou de pano e passar um café. A pessoa faz o que a manada faz. Mas a pessoa não para pensar que ela está comendo plástico e alumínio. Essas coisas simples, Pedro, que a gente está falando sobre alimentação. Porque as pessoas dizem assim, porque comer é muito caro, porque comer coisas sem glúten, porque comer coisas sem açúcar, porque comer coisas sem lácteos, porque eu não estou dizendo para não comer ou para comprar coisas diferentes. Eu estou dizendo para a gente pensar no que a gente coloca na mesa todos os dias. Quando tu pega uma lata e abre, e aqui nos Estados Unidos é assim, ali é alumínio, pessoal. É alumínio puro. Quando tu pega uma embalagem plástica e aquece no micro-ondas, tu tá comendo plástico. Micro-ondas e plástico não podem estar juntos. Se aquece coisa no micro-ondas, pode até se aquecer. Eu digo para não ter micro-ondas em casa. Por quê? Porque existe toda uma poluição eletromagnética que gira em torno das ondas, das micro-ondas. Por isso que se chama micro-ondas, porque existem ondas que são, na verdade, tóxicas para o ser humano. Mas assim, se você tem um micro-ondas, não aqueça em embalagem plástica. Aqueça numa embalagem de vidro, aqueça no prato que você vai comer, que é de cerâmica. Pense coisas simples. Claro que é bacana comer fruta, verdura, ter horta em casa. Assim, ó, o tesão da minha vida talvez seja comprar uma terra e plantar e ter as minhas coisas, entendeu? Mas assim, ó, eu não tenho condições. Não tenho, de jeito nenhum, não tenho. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz uma política de diminuição de danos, que eu chamo. Isso a gente faz lá na psiquiatria. O que é isso? É o cara que fuma uma pedra de crack e aí a gente diz para ele, queridão, vamos cheirar uma cocaína que é melhor ou vamos fumar uma maconha que é melhor. Isso a gente chama política de redução de danos. Ele continua usando, mas ele diminui a toxicidade. A mesma coisa tem que ser na alimentação. Eu não estou dizendo para as pessoas não comerem mais uma sardinha, não comerem mais sei o que vem dentro de uma lata. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a maioria do tempo, talvez seja mais interessante você ir na feira, comprar uma abóbora, comprar um tomate, comprar um pepino, comprar uma alface, comprar uma verdura, uma couve, comprar uma beterraba, uma berinjela, uma bergamota, uma tangerina, enfim, um abacaxi, o que for da safra, o que o produtor está te oferecendo. A gente não tem abacate o ano todo, a gente não tem morango o ano todo, a gente não tem cereja o ano todo, a gente não tem fruta o ano todo, a gente não tem verdura o ano todo. Aquela fruta que só o Rio Grandino conhece, doutora, o araçá. Não tem araçá, tem no verão. Delícia. Araçá tem no verão. No verão tá tomado de araçá. Tanto que eles vêm, te lembra? Não é araçá, é araçá ou butiá? Que eles vêm. Araçá e o butiá também.
O araçá é chateadamente a frutinha vermelha. vermelha. Eles vendem lá na beira da freeway, porque só tem no verão. Não tem toda hora. E outra coisa, uma das coisas que mais ajuda pessoas a ter alergia, eu vou falar isso que é uma dica muito boa. Quem tem alergia, é mel da região. Então, o que que acontece? Se você tem um processo alérgico, o mel ele lhe ajuda a você lidar com aquela constituição de pólen, com aquela constituição O da adoçar sua. com mel. Pois então, vamos com calma. Vamos falar de alergia primeiro. Mas assim, é importante a gente saber disso. Por quê? Porque isso é um processo. É perto de onde a gente está, o alimento da onde a gente está, que nos faz bem. Então, quanto mais perto esse alimento estiver da gente, talvez ele nos faça melhor do que quando a gente tem um alimento que vem lá, que atravessa o Brasil e que vem lá do Nordeste, a uva que você está comprando, que vem lá do interior do não sei da onde, porque eles estão fazendo produção irrigada. E aí tu come a uva lá em Caxias, sendo que tem uva em Caxias. Vocês entendem aonde é que eu estou tentando chegar? É muito complexo as coisas, mas as pessoas não param para pensar, porque elas não têm essa noção de que as coisas são muito maiores do que a gente imagina. Comprar água mineral é uma outra coisa super simples. Compre a água mineral que seja perto da sua casa. Se você vai comprar da garrafa, porque não tem outra opção, eu só tomo água mineral. Eu só tomo água mineral. Eu compro água mineral aqui do Texas. Eu não compro água mineral da Louisiana, do Arizona ou de Oklahoma. Eu não compro, eu compro aqui do Texas. Por quê? Porque essa água mineral viajou menos nessa garrafa plástica, pegou menos sol, pegou menos intempérie, ficou menos tempo nessa garrafa plástica. A E o filtro de mesma. barro? Hã? E o filtro de Filtro barro? de barro O Neolife. é uma Lembra do boa, Neolife? claro, é uma boa para quem, assim, investir num filtro sempre é bom, principalmente carvão ativado, que consegue tirar algumas coisas mais tóxicas. Mas assim, se você não tem condição, se você não tem dinheiro, pelo amor do Senhor, só não beba água da bica. Não beba água da torneira. Não cozinhe com água da torneira. Não faça os seus alimentos com a água da torneira. A água da torneira é para, assim, ó, duas coisas, talvez. Para tomar banho, bote um filtro, pelo amor de Deus, porque a quantidade de cloro que tem hoje é um absurdo. Um filtro custa R$ 50, não é um absurdo de caro. E Para outra tomar coisa, banho, doutora? Também? sim, porque assim, ó, se a gente for para pensar, o scalp, que é essa parte aqui, a pele, elas são muito absortivas. Muito absortivas. Eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tô falando muita coisa, eu nem não deixei vocês falarem, eu não posso falar, porque se eu começo a falar, eu não paro. Mas Mas assim, estamos eu vou. aprendendo e absorvendo, e o pessoal que está nos assistindo também. A maioria. Tem muita gente que é meu paciente aqui que eu já vi ali que tá entrando, mas assim, uma coisa que eu vou dizer e que as pessoas não param para pensar. Quando a gente passa alguma coisa no corpo, principalmente na pele, a maioria desses produtos, principalmente de produtos do tipo protetor solar, eles ultrapassam a barreira hematocefálica e eles vão para o cérebro. Então, assim, ó, tem muita coisa que a gente não tem noção que acontece e que nos prejudica. Então, assim, eu tenho muito medo da pele. Eu tenho muito medo do que eu passo na minha pele. Porque muitas coisas do que a indústria produz, do que a indústria faz, do que a indústria coloca em produtos de pele, ultrapassam a barreira do cérebro. Olha só, quando Deus nos criou, eu não sei se vocês acreditam em Deus, eu acredito, tá? Sim. Quando Deus nos criou, Deus nos fez tão perfeito, mas tão perfeito, tão maravilhoso, que ele quis proteger o nosso cérebro a todo custo. E ele criou algo que a gente chama de barreira hematoencefálica. É a barreira entre o sangue e o cérebro. Por quê? Porque ele queria nos blindar. O nosso cérebro é muito sensível, o nosso cérebro é muito nobre. Então Deus criou essa barreira. Só que o que acontece? Tem muita coisa
coisa que passa essa barreira e vai para o cérebro e que a gente não tem controle. Quando a gente come glúten, eu vou dar um exemplo simples. Tudo que eu falo, pessoal, vocês podem ir no Google e procurar. Eu não estou criando coisa na minha cabeça, eu não tenho essa capacidade criativa, eu tenho a capacidade de pesquisar, eu não tenho capacidade de criar. Então, assim, tudo que eu estou falando, vocês podem procurar, tem trabalho sobre isso. Quando a gente come glúten, a gliadina, que é a proteína que está no glúten, ela atravessa em uma sinapse e chega no nosso cérebro e atravessa a barreira hematocefálica. E o glúten, na gliadina, ele é extremamente neurotóxico, ele é extremamente agitativo. Corantes, a mesma coisa. Vocês podem fazer essa experiência com crianças. Deem aquelas balas tudo colorida, que tem 40 corantes, 40 mil cores, que é completamente o arco-íris. Vejam se essa criança não vai enlouquecer. As crianças que têm tendência a TDAH, óbvio. Vejam se essas crianças vão começar a dar pirueta. Em aniversário é a coisa mais visível isso. As crianças comem um monte de tranqueira, um monte de bosta. E aí o que acontece? Elas enlouquecem, elas piram no meio do aniversário. Doutora, falando em criança, eu tenho uma pergunta profunda Vamos e lá. até polêmica. Vamos lá. Leite de vaca foi feito para criança ou para bezerro? De quem é o leite? De quem é o leite? É da vaca. Para quem que ela vai dar o leite? Pro bezerro. Mas por que que tem essa tradição de dar leite de vaca? Não, amor, é que assim, o que que acontece? A gente passou por um período. Essa história é muito legal. Eu dou uma aula na URGS sobre a evolução da alimentação. No curso de zootecnia e de veterinária. Porque o veterinário zootecnista, ele deveria ser um promotor de saúde. E ele não é. Porque nele começa a cadeia produtiva. É o zootecnista que move o país. É o veterinário que move o agro. E eles deveriam mostrar para quem está produzindo a importância da produção da comida. Então eu tento trazer essa parte médica, por quê? Porque a parte médica é o final. O que a gente vê de doença é o final. Mas o zootecnista, o agrônomo, o veterinário, ele deveria estar na ponta da cadeia como responsável pela saúde humana. E eles não se sentem responsáveis. A importância de quem está no campo, a importância de quem produz, a importância de entender o que está produzindo e por que está produzindo. Quem está produzindo para a gente comer. Então, essa questão da vaca, do leite da vaca, enfim, se a gente for parar, pegar a história é muito engraçada, porque assim, quando se começou com esses leites, que foram leites ah, Peixinho. de lata, os primeiros leites da Nestlé, porque é a Nestlé que lançou, Sim. eram leites de lata. Existe um documentário que chama Babies in the Bottle, que são os bebês das garrafas. Eles chegou num ponto em 1950 que o aleitamento materno era de 1 mês. Pela propaganda da Nestlé em relação à fórmula. Se queria se vender tanto e se tinha essa necessidade de que as mulheres voltassem logo para o mercado de trabalho e que não precisavam amamentar, que o leite da fórmula era melhor do que o leite materno. Com o tempo se viu, graças a Deus, também por causa desse documentário, que não tinha lógica no que estava se fazendo, e o aleitamento materno retornou a essa questão de ser incentivado, como é incentivado até hoje. Hoje eu acho até que é demais, na verdade, porque tem mãe com criança com 2, 3 anos, cheia de dente, fazendo horrores, que só toma leite materno. Eu acho o fim dos tempos, tá? Porque depois de um tempo não tem mais nutriente, essa criança precisa comer. Mas eu sou super favorável ao aleitamento materno, e não por causa do aleitamento materno, só por causa do leite. Pelo contrário,
daquela mãe com aquele nenê. Que coisa boa é ter um nenezinho agarrado, coisa boa ter um nenê mamando, coisa boa ter esse contato, mostrar para essa criança o quanto ela é importante. Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Mas a questão do leite, se a gente parar realmente para pensar, a gente tem que entender que foi algo que foi conduzido pela indústria, só que não foi suportado, porque a maioria das pessoas não tem condição de comprar fórmula. Fórmula é caro, fórmula não é barato. E aí, o que aconteceu? A gente começou a mudar essa perspectiva para que as crianças continuassem tomando leite de fórmula ou leite de normal, como se isso fosse uma, vamos dizer assim, um bom alimento. O que a gente tem que entender hoje é que o leite que a gente tem, o leite de caixinha, não é o leite que tinha quando a gente tinha 1 ano de idade, há 40 anos atrás. Hoje a gente tem uma mecanização muito grande da indústria. Além dessa mecanização, essas vacas ficam em ordenhadeiras por 6, 8 horas diárias. Não é ordenhadeira, eu boto ali 1 hora, fica e deu. Elas ficam em ordenhadeira. É só vocês irem ver, tem um monte de gente que produz leite aí. E além disso, essa vaca, ela é retirada, esse bezerro é retirado dessa vaca e essa vaca fica em constante protocolo hormonal, porque ninguém dá leite 12 meses por ano. Esse bezerro vai para um sucedâneo, que é o leite que dão lá para o bezerrinho, o bezerro não fica com a vaca, e a vaca fica ordenhando em protocolos hormonais. Então, assim, a gente está tomando um leite extremamente com hormônio, as pessoas acham que não, mas existe, porque o protocolo hormonal ele vai ser feito. Essa vaca toma antibiótico porque ela fica na ordenhadeira e não tem ubre que sustente ficar 6 horas com uma máquina sugando. Aquilo ali faz infecção e faz o uso de antibiótico. E a outra coisa que eu falo, é assim, ó, eu não tô falando mal do zootecnista, eu não tô falando mal do veterinário, mas isso é verdade. Se as pessoas querem basear a vida delas em leite, elas estão completamente enganadas, porque leite é um péssimo alimento. Além de tudo isso, o que a gente tem que parar para pensar? Ninguém alimenta a vaca com as melhores rações do mundo. A vaca é alimentada com o mínimo possível. Então, esse leite tem o mínimo de nutrientes. E além de tudo isso, eu vou falar uma coisa, porque eu tenho muito paciente veterinário. Além de tudo isso, quando chega o caminhão para pegar o leite lá no produtor, ele precisa ser testado, porque ele não pode ter um pH ruim. Porque se ele tiver um pH ruim, é porque ele está cheio de bactéria. E aí, o que eles botam para melhorar esse pH, para alcalinizar esse pH? Porque se o pH tá ácido do leite, tudo isso que eu tô falando tá escrito, pessoal. Eu estudei, eu tenho mestrado da técnica. Então, assim, ó, tudo que eu tô falando é só colocar na internet. O que eles fazem para quando o leite tá ácido, é porque ele tá cheio de bactéria. Então, para alcalinizar esse leite, para poder vender, para poder sair do produtor, eles colocam bicarbonato. Então, assim, ó, é um circo dos horrores. Leite não é alimento hoje. Se tu tiver uma vaquinha, se a Dani tiver uma vaquinha lá interior de Palmeira, a vaquinha mimosa, que foi criada pela avó dela, que tá lá bem faceira, que tem o bezerrinho, que dá leite pro bezerro e que ela tira lá 2, 3 litros de leite por dia para ela e para a família dela, ok. Mas a maioria das pessoas compra o leite de caixinha ou de saquinho. E aí, quanto tempo fica na prateleira do mercado, né? Quanto conservante é usado para que fique ali? Porque se a gente tem a vaquinha mimosa, tira o leite, se estraga em poucas horas, né? O leite talha, o leite estraga. O que não é colocado, Pedro, para conservar esse leite na prateleira do supermercado por sei lá quanto tempo, E isso é para tudo, Dani. Não né? é pro leite. Estamos É usando para agora o leite, tudo. mas realmente é para tudo. Tem coisas aqui nos Estados Unidos, eu nunca mostrei porque eu acho isso um absurdo, mas assim, tem coisas nos Estados Unidos, no Walmart, que tem 5 anos de validade. Ai, De comida. De socorro. comida. Eu não tô falando de roupa, eu tô falando de comida. 5 anos de validade. Assustador.
Então, assim, ó, eu não tô falando uma coisa que, não, é um bem durável. Não, eu tô falando que tu vai comer, tu vai botar pra dentro do corpo. 5 anos de validade. Então, assim, ó, o que a gente tá fazendo? Tem que parar pra pensar. O que a gente tá fazendo? Deixa uma banana ali. Agora no verão, deixa uma banana. Quantos dias uma banana estraga? Às vezes no 2, 3 outro, dias, né? Tu já. no outro dia, às vezes a banana começou a ficar escura. Pessoal, a natureza é sábia. O que é bom, estraga, acaba, apodrece. Vejam o vídeo no Netflix dos fungos, os fungos maravilhosos, fungos alguma coisa, fungos formidáveis, uma coisa assim. Vejam, entendam o que é o reino fungo, reino fungi. Tudo é um processo de renovação. A vida é assim. Então, assim, a pessoa compra margarina e não compra manteiga. Deixa uma manteiga ali no calorzinho para ver se não dá uma rançada. Deixa uma banha ali no calorzinho para ver se não rança. Deixa uma margarina em cima da geladeira, vê quanto tempo vai rançar. Nunca! Margarina não rança. Mas tem gente que insiste em comprar a porra da margarina Qualy. Porque é a melhor. Porque é a melhor. A Becel, A ela não tem infarto. Becel, que é chancelada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A Becel é chancelada, tem o selo, tem a chancela da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que deveria, assim, ó, eu não sei como. Por isso que a gente fala, o Conselho Federal de Medicina, ele é conivente com as coisas que acontecem. A gente sabe, Olha, deixa ali uma Becel. Porque é bom pro seu colesterol. Bom um cacete pro colesterol. O que é bom pro colesterol era o que a gente fazia lá em 1900, que era comer uma carninha, comer quando estava com fome, não comia de 5 em 5 minutos, comia quando tinha fome, comia um churrasquinho, no outro dia comia no outro dia de manhã, tomava um café, ia trabalhar, ia pra lida, depois ia doutora, comer de noite. é um fato. Doutora, quero te agradecer pela presença. Já já temos mais uma programação. Foi um Querido, prazer estar com uma Rio-Grandina junto comigo aqui. E agradecer a Daniele de Paula, que, doutora, ela tem sido um destaque no Rio Grande do Sul como presidente da CDL em Palmeira das Missões. Está querido. sendo muito destacada dentro da CDL no estado e feito a diferença, mostrando para outras CDLs como fazer um trabalho em excelência. Muito obrigado, Dani. Imagina, Pedro, é uma honra receber esse elogio de ti. Querido. Uma honra, doutora, conversar contigo. Foi um prazer enorme. Pedro, vamos marcar com ela mais vezes. Eu Com gostei certeza. muito. E papareia, que nem eu, vai participar de uns 4, 5 Eu programas ainda. acredito, eu acredito que são assuntos muito relevantes e que a gente pode realmente trazer mais vezes e abordar mais, As né? Porque pessoas precisam saber, Dani. ficou muita coisa ainda que eu senti assim que ela tem muito a nos passar, mas pelo nosso curto espaço a gente não conseguiu tudo aquilo. Então daqui um pouco já vamos preparar mais com ela, né? Querido. Com Então tá, certeza. um beijo para vocês, um bom final de semana, que Deus abençoe sempre, continue fazendo o trabalho. E a luta é muito grande, o Brasil tá muito difícil, mas a gente, com perseverança, com garra, com muita fé em Deus, a É, gente consegue. fé em Muito, Deus acima de tudo. E Exato. vamos lembrar, né? Alimento saudável é aquilo que Deus fez, não o que o Exatamente. homem É a fez. medicina de Deus que a gente É, esqueceu, que a gente agora só tá com a medicina dos homens. é verdade. muito obrigado, doutora Gabi, pela participação. Foi Beijo, uma honra. guris. Teremos com certeza outras entrevistas. Quase ressuscitamos o irmão Jorge, que ele Ai, descanse em paz. Senhor. Um grande abraço. Pedro, tu deixa salva essa live? Tu deixa Fica, salva? Tá, então fica. tu me coloca como colaboradora, Colaboradora, porque amanhã essa live já vai estar disponível no meu canal do YouTube, Doutora Gabi Streit, para todo mundo assistir, rever e deixar os comentários lá. pode deixar. Um grande abraço. Obrigada, Obrigado pela doutora. participação. Beijão. Tchau, amor.